Meu nome é Hannah Mitchell, e até pouco tempo atrás, eu achava que tinha tudo sob controle na vida. Mas a realidade é que eu estava completamente equivocada. Sempre fui uma pessoa prática, acreditava em Deus, claro, mas nunca senti a necessidade de aprofundar minha fé. Pensava que ser uma boa pessoa já era o suficiente, afinal, Deus olha para o coração, e isso bastava. Nathan, meu marido, via tudo de uma maneira bem diferente. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia por ele. Passava horas lendo a Bíblia, buscando respostas e orando com uma intensidade que eu nunca entendi. Uma noite, enquanto estávamos deitados, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Hannah, você já se perguntou o que acontece com a alma depois da morte? Eu revirei os olhos. Nathan, por que pensar nisso? A vida já é difícil o suficiente, não acha? Ele sorriu, mas seus olhos estavam preocupados. Não é algo distante, Hannah. Pode acontecer a qualquer momento. Eu ri e balancei a cabeça. Você fala como se soubesse o dia em que vai morrer. Ele suspirou, virou-se para o lado e disse: eu só queria que você visse o que eu vejo. Naquela noite, não dei muita importância ao que ele disse. Sempre amei Nathan, mas nunca compartilhei dessa urgência que ele tinha sobre a eternidade. Para mim, a vida deveria ser vivida no presente. Eu gostava de fazer planos, viajar, pensar no futuro, na carreira. Nathan, por outro lado, nunca se preocupou com nada disso. Ele dizia que nossa verdadeira morada não era aqui, e isso, sem que eu percebesse, criou uma distância entre nós. Não brigávamos, mas havia algo que nos separava. Ele vivia com os olhos no céu, eu com os pés no chão. Até que um dia tudo mudou. Era uma manhã comum, como qualquer outra. Estávamos na estrada a caminho de visitar amigos em outra cidade. O sol refletia na pista molhada pela chuva da noite anterior. E Nathan dirigia com calma. De repente, ele perguntou: você não acha que deveríamos nos aprofundar mais na fé? Suspirei. Nós já vamos à igreja, já acreditamos em Deus. O que mais é necessário? Ele apertou minha mão suavemente e respondeu: você ainda não entende, mas um dia vai entender. Não sabia que aquela seria a última conversa que teríamos. O acidente aconteceu rápido. Um clarão, o som ensurdecedor do impacto, o carro girando como se fosse feito de papel, o cinto me prendendo, a pressão no peito, o grito de Nathan e depois, silêncio. Tudo escureceu. Quando abri os olhos novamente, não estava mais dentro do carro. A sensação de leveza foi imediata, como se eu não tivesse mais corpo, e ao olhar ao redor, vi a cena que me atingiu como um golpe no peito. Eu estava acima da estrada, flutuando, olhando para baixo. Foi quando me vi. Meu corpo estava no carro, imóvel, e Nathan estava ali ao meu lado, com o rosto voltado para mim, mas algo nele era diferente. Havia um brilho suave ao redor dele, algo sutil que me fez entender sem palavras. Nathan já não estava mais ali. O desespero subiu pela minha garganta, como um grito sufocado. Quis correr até ele, mas senti algo ao meu lado. Virei lentamente e vi Nathan ali comigo, mas ele estava em paz. Seu rosto não expressava medo ou dor. Ele olhava para o próprio corpo, como se fosse apenas algo que já tivesse acabado de ler. Nós morremos. A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Eu queria negar, queria acreditar que tudo não passava de um pesadelo, mas então algo ao nosso redor começou a mudar. O cenário se transformava, o tempo parecia desacelerar, as cores perdiam intensidade, como se o mundo físico estivesse se desfazendo. E então a luz apareceu. Era diferente de tudo o que já vi na Terra. Não feriu os meus olhos, mas atravessou a minha alma. Era acolhedora, mas carregada de uma autoridade que fazia meu ser inteiro tremer. Nathan deu um passo à frente, como se reconhecesse aquela luz antes mesmo de vê-la por completo. E então a voz veio, suave, mas tão poderosa que parecia sustentar toda a existência ao nosso redor. Venham. Naquele instante, eu soube exatamente quem estava ali. Jesus. Meu coração disparou. Eu estava diante dele. Nathan foi o primeiro a caminhar em direção à luz. Quando tentei segui-lo, percebi algo diferente. O corpo dele brilhava mais que o meu, algo nele que eu não possuía. Nathan, minha voz saiu fraca. Ele me olhou e estendeu a mão. Venha comigo. Mas antes que eu pudesse tocá-lo,
Senti uma força invisível me segurando. A luz ao redor se expandiu e, de repente, o mundo físico desapareceu completamente. Agora, estávamos em outro lugar, e eu sabia que aquilo era apenas o começo. A luz ao nosso redor não era apenas um brilho. Era uma presença, algo maior do que tudo que eu já conhecera. Era uma sensação de calor sem queimar, uma clareza sem esforço. E então eu o vi. Jesus estava diante de nós, e seus olhos não eram simplesmente olhos. Eram profundos, como se guardassem o próprio universo. Ele não precisava dizer uma palavra para que sua presença falasse por si mesma. Natan, ao meu lado, pareceu compreender isso imediatamente. Seu corpo brilhava mais intensamente que o meu, como se estivesse preparado para aquele momento. Ele deu um passo à frente e, instintivamente, tentei segui-lo, mas algo invisível me impediu. Era uma barreira, real e palpável, que me segurava, como se ainda não fosse o momento para eu avançar para onde ele estava indo. Jesus olhou para mim com ternura. Não havia condenação em seu olhar, apenas uma profunda sabedoria. Hannah, você precisa ver. E então, tudo ao nosso redor se transformou. O céu se abriu diante de nós, e o que eu vi era algo que minha mente nunca poderia ter imaginado. Era como uma cidade imensa, mas viva. Os edifícios não eram feitos de materiais conhecidos na Terra. Eram sólidos, mas fluíam, como se tivessem vida própria. Uma luz, não vinda de um sol ou qualquer fonte visível, parecia emanar de dentro de tudo e de todos. Foi então que percebi as pessoas. Elas não eram sombras ou espíritos vagos, mas seres completamente vivos, mais vivos do que qualquer ser humano que eu já conhecera na Terra. Elas se moviam com propósito. Algumas riam, outras oravam, todas pareciam plenas. Porém, algo ainda mais surpreendente me chamou a atenção. Elas não eram todas iguais. Algumas brilhavam com uma intensidade radiante, como se já tivessem compreendido tudo, enquanto outras tinham uma luz mais suave, como se ainda estivessem em processo de aprendizado. Jesus falou: "Este é o caminho para aqueles que viveram para mim." Suas palavras ecoaram dentro de mim, como se estivessem gravadas em minha alma. Estava ali, absorvendo tudo, quando de repente ele parou e olhou para trás. "Hannah, você pode me ver?" Com alívio, gritei: "Sim." Mas logo a barreira entre nós se fortaleceu, como se o caminho de Jesus já estivesse definido, enquanto meu ainda estava sendo mostrado. Ele levantou a mão, e o que aconteceu em seguida mudou tudo. A cidade diante de nós começou a se transformar, e o processo dos 7 dias foi revelado para mim. Eu estava prestes a testemunhar como cada alma atravessa esse período e como algumas ainda lutam para entender seu destino. A cidade celestial diante de mim era tão real que todos os meus sentidos tentavam compreendê-la, mas eu sabia que aquele não era um lugar comum. Jesus estava ao meu lado, e Natan continuava à frente, cada vez mais distante. Queria correr até ele, mas a barreira invisível se tornava mais forte a cada passo que ele dava. Então Jesus ergueu a mão, e o tempo ao nosso redor pareceu se dobrar sobre si mesmo. Foi nesse momento que o processo dos 7 dias começou. Vi outras almas chegando. Algumas pareciam atordoadas, outras estavam em total paz, como se soubessem exatamente onde estavam. Cada alma, ao deixar a Terra, passa por um tempo de transição. Os primeiros 7 dias são um período de compreensão, aceitação e escolha. Minha mente estava girando. Escolha? Como assim? Perguntei. Mas, Senhor, não existem apenas o céu e o inferno. A alma não segue diretamente para o seu destino? Jesus me olhou com paciência, mas também com uma intensidade que eu não conseguia explicar. A separação já foi feita, mas muitas almas ainda não compreendem sua realidade. Algumas chegam aqui e aceitam imediatamente a verdade. Outras precisam de tempo para entender. Ele me mostrou, então, o destino de cada uma daquelas almas. Primeiro, pude ver as que haviam sido fiéis em vida, que conheciam a Deus e viveram de acordo com sua vontade. Para essas, os 7 dias eram um período de aprendizado e revelação. Agora, elas podiam enxergar com clareza o que seus olhos de carne nunca permitiram que vissem por completo. Vi algumas pessoas sendo recebidas por anjos, sendo ensinadas sobre a eternidade, compreendendo seu propósito. Algumas pareciam como crianças, como se tivessem acabado de nascer para uma nova existência. Mas, de repente, a cena mudou. Agora, eu via outras almas,
e elas não estavam em paz. Algumas choravam, outras pareciam procurar algo, como se estivessem esperando alguém ou tentando entender onde estavam. E então eu perguntei: e essas, Senhor? Estas são as que nunca me conheceram de verdade. Elas viveram suas vidas na terra sem se importar com a eternidade. Algumas acreditavam em mim, mas nunca se entregaram totalmente. Agora, precisam entender o que perderam. Meu coração apertou ao ver aquelas almas, que estavam em um lugar de aprendizado, mas carregavam um peso que as outras não tinham. Elas ainda têm escolha, Jesus me disse. Ele suspirou, como se sentisse a dor delas também. O coração humano pode se endurecer, até mesmo aqui. E então ele me mostrou algo ainda mais assustador. Almas que, mesmo diante da verdade, recusavam-se a aceitá-la. Vi algumas fechando os olhos, resistindo à luz, recusando-se a acreditar que estavam diante da resposta que buscaram a vida inteira. Por que elas fazem isso? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Jesus me olhou, e seu semblante estava repleto de amor e tristeza. A fé não pode ser imposta. Ela precisa ser escolhida. Meu coração disparou. Mesmo após a morte, Deus ainda permitia que as almas compreendessem a verdade antes de seu destino final ser selado. E o que acontece no 7º dia? Perguntei. Jesus levantou a mão, e a resposta apareceu diante dos meus olhos. As almas que aceitaram a verdade, que abriram seus corações, foram envolvidas pela luz e levadas para onde Natan já estava. Mas as que recusaram, lentamente se afastavam, como se perdessem em uma névoa densa, distanciando-se da verdade para sempre. Eu não pude conter minhas lágrimas. Era tão simples, mas tantas almas escolhiam se afastar. Jesus me olhou de uma maneira que tocou meu ser profundamente. Agora você entende por que te trouxe até aqui. Eu tremia. Eu entendia. Eu vi. E então, foi nesse momento que ele me revelou minha missão. Você voltará, Hannah. Você contará o que viu. Você avisará aqueles que ainda têm tempo de escolher. Minha alma estremeceu. Eu queria recusar, queria dizer que ninguém acreditaria, mas no fundo eu sabia que não havia como ignorar aquela verdade. Antes que eu pudesse responder, senti meu corpo sendo puxado para trás. A luz ao meu redor começou a desaparecer, e Jesus continuava me olhando. Mas eu já sabia, estava voltando. A sensação de ser puxada de volta foi diferente de tudo que já experimentei. Era como se minha alma estivesse sendo sugada para dentro de um espaço apertado demais para conter. Eu não queria ir, meu ser inteiro resistia, mas algo mais forte que eu me arrastava para trás. E tudo ao meu redor começou a se apagar. A luz de Jesus se afastava, Natan também, o céu desapareceu, e um frio cortante tomou conta de mim. Então, o impacto veio, como se eu caísse em um corpo que não parecia meu. O choque foi brutal, um peso esmagador. Ouvi vozes, sons abafados, pessoas falando ao meu redor, sons mecânicos, bips, e então uma voz disse: ela está acordando. A luz intensa me fez fechar os olhos com força. Minha cabeça parecia submersa em água densa, e cada parte do meu corpo parecia imóvel. E então a dor veio. Uma dor terrena, real, algo que eu não sentia há tanto tempo que parecia impossível de suportar. Queria gritar, mas minha garganta estava seca. Eu estava de volta. Pisquei algumas vezes, tentando me ajustar à claridade ao meu redor. Estava em um quarto de hospital. As paredes brancas, os aparelhos ao meu redor, tudo parecia saído de um sonho confuso. Hannah. Ouvi. Virei a cabeça com dificuldade e vi minha irmã, Raquel, sentada ao meu lado. O alívio em seu rosto era evidente, mas logo percebi que havia algo mais ali. Uma sombra. Ela segurou minha mão com força. Você está viva. Você voltou. Minha mente girava. Eu queria falar, contar tudo o que vi, mas então a lembrança veio como um soco no peito. Natan. Natan, onde ele está? Raquel baixou a cabeça e apertou minha mão com mais força. A resposta estava nos olhos dela. Antes que ela pudesse dizer algo, ele não conseguiu resistir. Hannah. Minha respiração falhou, e a dor que senti naquele momento não foi apenas emocional, mas uma sensação avassaladora, como se minha alma estivesse sendo arrancada do meu corpo mais uma vez. Eu já sabia que, de fato, não tinha morrido. Eu vi ele atravessando a luz,
mas ouvir isso da boca de outra pessoa tornou tudo tão real que me fez fraquejar. As lágrimas vieram, pesadas e quentes, e junto com elas, a tristeza, algo ainda mais profundo. O que eu vi, o que eu soube, e o que eu precisava fazer, tudo isso me consumia. Sentei, tentando controlar minha respiração, que vinha em ofegos rápidos. As palavras se atropelavam na minha mente. Raquel, eu vi para onde Natan foi, eu vi o céu, eu vi Jesus. Ela me olhou, um misto de alívio e confusão estampado em seu rosto. Hannah, você ficou em coma por 7 dias. Os médicos disseram que seu cérebro pode ter criado essas imagens como uma forma de lidar com o trauma. Eu balancei a cabeça, desesperada. Não foi um sonho, foi real. Eu vi o que acontece com a alma depois da morte. Eu vi o processo dos 7 dias. Raquel respirou fundo, apertando os lábios. Hannah, talvez seja melhor esperar um pouco antes de falar sobre isso. Você precisa se recuperar. Mas como poderia eu esperar? Como poderia ficar em silêncio? Eu vi almas perdidas, sem saber para onde estavam indo. Vi aquelas que ainda tinham chance de aprender, de compreender a verdade. E vi aquelas que, mesmo diante da luz de Deus, se recusavam a aceitar. Essas almas ainda estavam por aí. Muitas delas ainda viviam entre nós, sem saber o que as aguardava. Eu preciso avisá-los, falei, com a voz trêmula. Raquel suspirou, sem saber o que dizer. Nos dias seguintes, a recuperação do meu corpo foi lenta, mas o verdadeiro desafio foi tentar contar o que eu havia visto. As pessoas ao meu redor se dividiam em 2 grupos, as que me ouviam com curiosidade e as que me olhavam com pena. Hannah, você passou por um trauma. O cérebro cria histórias para nos proteger. Talvez tenha sido só um sonho. Você tem certeza de que não foi só imaginação? Era frustrante. Eu sabia a verdade. Eu vi o que acontecia nos 7 primeiros dias após a morte, mas ninguém queria acreditar. Foi então que percebi algo ainda mais aterrador. Era exatamente o que Jesus me havia dito. A maior arma contra a verdade não era a negação, mas a indiferença. Senti um peso esmagador no peito. E se eu falhasse? E se eu não conseguisse transmitir o que vi? Mas então, as palavras de Jesus ecoaram em minha mente. Você voltará, Hannah. Você contará o que viu. Você avisará aqueles que ainda têm tempo de escolher. Essa era minha missão, e eu sabia que, a partir daquele momento, eu nunca mais seria a mesma. A recuperação do meu corpo foi muito mais rápida do que a recuperação da minha alma. Eu estava viva, mas depois de tudo que vi, poderia chamar isso de vida? Os médicos ficaram impressionados com minha melhora repentina. Disseram que era quase um milagre. Mas eu sabia que não era mais a mesma pessoa que entrou naquele hospital. Nos primeiros dias após minha alta, tentei voltar à minha rotina, mas nada parecia real. Caminhava pelas ruas, via pessoas rindo, conversando, preocupadas com coisas pequenas, e me perguntava, será que elas sabem? Será que elas têm ideia do que as aguarda? Eu sabia o que acontecia nos 7 primeiros dias após a morte, e isso me atormentava. Como poderia eu seguir em frente? Sentava no sofá, ligava a TV, mas tudo parecia vazio. As notícias, as propagandas, os filmes, tudo parecia sem sentido, porque eu sabia o que vi. Natan estava em paz. Mas e quantas almas não estavam? Quantas estavam, naquele momento, presas em um processo de aprendizado, tentando entender a verdade antes que fosse tarde demais? E quantas ainda se recusavam a aceitar a luz de Deus? Isso me consumia e não me deixava dormir. Até que, numa noite, peguei minha Bíblia. Antes do acidente, eu nunca fui muito ligada à leitura da palavra, mas agora ela parecia pulsar em minhas mãos, como se eu soubesse que ali estavam as respostas. Folheando sem rumo, buscando algo que confirmasse o que eu havia visto, parei em Lucas 16, versículos 19 ao 31, a parábola do rico e Lázaro. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquela era a resposta. Eu voltei para contar, mas nem todos iriam acreditar, e isso fazia parte da missão. Eu não precisava provar nada a ninguém. Eu precisava apenas falar. Foi assim que minha vida mudou. Deixei de lado muitas das coisas que antes eram prioridades.
porque agora minha única missão era cumprir aquilo que me foi dada. Comecei compartilhando minha experiência com poucas pessoas. Algumas me chamaram de louca, outras me ouviram, mas logo esqueceram. Mas algumas foram tocadas. Vi lágrimas nos olhos de um jovem afastado de Deus. Vi o olhar assustado de uma mulher que nunca havia pensado sobre a eternidade. Vi pessoas que, como eu antes, acreditavam em Deus, mas nunca haviam realmente parado para entender o que vem depois. E isso foi o suficiente para eu continuar, porque eu sabia que o tempo estava se esgotando para muitos. Hoje, vivo para compartilhar essa verdade, porque eu estive do outro lado e voltei para avisar. A eternidade não é um mistério incompreensível. Deus nos dá a chance de entender, até mesmo nos primeiros 7 dias após a morte. Mas depois desse tempo, a decisão é definitiva. Se você está ouvindo minha história agora, não é por acaso. O tempo está se esgotando, e a decisão que você tomar hoje pode definir sua eternidade. Leia Lucas 16, versículo 19 ao 31 e reflita sobre o destino das almas. Agora me diga, se sua vida terminasse hoje, para onde sua alma iria? Comente aqui sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma revelação.